Napoleon Hill escreveu livros inteiros sobre sucesso, mente, fé e riqueza. Mas o ensinamento mais poderoso, ele não gritou. Ele sussurrou. Está escondido nas entrelinhas, no espaço entre as palavras. O segredo mais transformador que Hill deixou está no silêncio. E hoje, você vai entendê-lo. Imagine por um momento que você pudesse acessar uma fonte inesgotável de sabedoria. Uma fonte que sempre esteve disponível, mas que raramente é acessada no mundo moderno. Esta fonte não está em um livro específico. Não está em um curso caro. Não está em uma palestra motivacional. Está dentro de você, no silêncio da sua mente. Napoleon Hill, após estudar por mais de 20 anos os homens mais bem-sucedidos de sua época, descobriu que todos eles, sem exceção, tinham uma prática em comum. Buscavam regularmente o silêncio, não como uma fuga do mundo, mas como uma porta de entrada para algo maior. O que você vai aprender hoje não é apenas mais uma técnica. É uma redescoberta de algo que os grandes mestres sempre souberam. É um retorno a uma sabedoria antiga, que Hill traduziu para a linguagem do sucesso moderno. Quando Hill entrevistou Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford e centenas de outras pessoas extraordinárias, ele percebeu que havia um fio invisível conectando todos eles. Não era apenas determinação, não era apenas visão, não era apenas trabalho duro. Era a capacidade de acessar o silêncio de forma produtiva. O silêncio não como ausência, mas como presença. O silêncio não como vazio, mas como plenitude. O silêncio não como fraqueza, mas como força suprema. Em um mundo que valoriza quem fala mais alto, quem aparece mais, quem faz mais barulho, Hill descobriu que o verdadeiro poder está em quem sabe se calar, em quem sabe escutar, em quem sabe entrar em sintonia com algo maior que si mesmo. Este é o segredo que transformou a vida de milhões de pessoas que aplicaram os ensinamentos de Hill. Mas poucos perceberam que, por trás de todos os princípios, por trás de todas as leis do sucesso, estava esta prática fundamental: o cultivo do silêncio interior. Hoje, vamos desvendar este segredo juntos. Vamos entender por que o silêncio é tão poderoso, como ele pode transformar sua mente, como ele pode abrir portas para oportunidades que você nem imaginava existirem, como ele pode conectar você com uma inteligência que transcende seus limites atuais. Prepare-se para uma jornada profunda, uma jornada para dentro, uma jornada para o silêncio transformador que Napoleon Hill descobriu e que pode mudar completamente sua vida. Vivemos em um mundo barulhento. Redes sociais, notícias, críticas, cobranças. Poucas pessoas escolhem o silêncio. Menos ainda sabem usá-lo. Napoleon Hill era uma dessas pessoas. Pare por um momento e observe o mundo ao seu redor. O que você percebe? Barulho. Constante, incessante, interminável barulho. Não apenas o barulho físico, carros, máquinas, conversas, mas o barulho mental. O fluxo ininterrupto de informações que bombardeia sua mente a cada segundo. Seu telefone vibra com notificações. Seu e-mail transborda de mensagens. Suas redes sociais exigem atenção constante. As notícias gritam catástrofes e urgências. Seu chefe espera respostas imediatas. Sua família precisa de você. Seus amigos querem seu tempo. E no meio disso tudo, sua própria mente não para de falar, de planejar, de se preocupar, de julgar. Este é o mundo em que vivemos. Um mundo que valoriza a produtividade incessante, a conexão constante, a disponibilidade perpétua. Um mundo que tem pavor do vazio, do silêncio, da pausa. Napoleon Hill viveu em uma época diferente, mas já percebia esta tendência. Ele observou como as pessoas mais bem-sucedidas iam na contramão desta corrente. Elas criavam ilhas de silêncio em suas vidas, momentos sagrados onde nada e ninguém poderia perturbá-las. Thomas Edison tinha um banco no jardim onde sentava sozinho por horas. Henry Ford frequentemente se isolava em sua propriedade rural. Andrew Carnegie tinha o hábito de meditar diariamente. Todos eles, de alguma forma, escolhiam o silêncio. Esta escolha não era fácil então. É ainda mais difícil hoje. Escolher o silêncio significa dizer não para o mundo. Significa desligar o telefone,
Fechar o computador. Afastar-se das pessoas. Criar um espaço sagrado onde nada externo pode entrar. Escolher o silêncio significa enfrentar seus próprios pensamentos, suas próprias inseguranças, seus próprios medos. Não há distração no silêncio. Não há como fugir de si mesmo. Escolher o silêncio significa ir contra a corrente cultural. Significa ser visto como estranho, como antissocial, como improdutivo. Em um mundo que valoriza quem está sempre ligado, escolher desligar-se é um ato de rebeldia. Talvez por isso seja tão raro. Talvez por isso tão poucas pessoas façam esta escolha. E talvez por isso aqueles que a fazem se destaquem tanto. Napoleon Hill percebeu que esta escolha rara era também uma vantagem competitiva extraordinária. Enquanto a maioria das pessoas vivia reagindo ao barulho do mundo, aqueles que cultivavam o silêncio conseguiam acessar ideias originais, insights profundos e uma clareza mental que os outros não tinham. Pense nas grandes ideias que transformaram o mundo. A teoria da relatividade de Einstein, a lâmpada de Edison, a linha de montagem de Ford. Nenhuma dessas ideias nasceu no barulho. Todas vieram de momentos de contemplação silenciosa, de profunda concentração, de conexão com algo além do pensamento comum. Hill chamava isso de pensamento criativo. Mas ele sabia que este tipo de pensamento só era possível no silêncio. Não apenas no silêncio externo, mas principalmente no silêncio interno. Aquele momento em que a mente para de tagarelar e começa a escutar. Você já experimentou este silêncio? Já sentiu como é estar completamente presente, completamente consciente, completamente em paz? Se sim, você sabe do que estamos falando. Se não, você está prestes a descobrir um dos segredos mais transformadores da vida. O silêncio não é apenas a ausência de ruído. É a presença de algo muito mais profundo. É o espaço onde a magia acontece. É o campo fértil onde as grandes ideias nascem. É o portal para uma dimensão de consciência que poucos exploram. E Napoleon Hill sabia disso. Ele não apenas sabia, ele praticava. Diariamente, religiosamente, disciplinadamente. E é por isso que seus ensinamentos têm tanto poder. Porque não vieram apenas de sua mente consciente, de seu pensamento lógico. Vieram desse lugar profundo de silêncio, desse espaço sagrado onde a sabedoria universal se manifesta. Você está pronto para fazer esta escolha rara? Está disposto a nadar contra a corrente do barulho constante? Está preparado para enfrentar o desconforto inicial do silêncio? Se sim, continue ouvindo. Porque o que vem a seguir pode mudar completamente sua vida. Hill acreditava que o silêncio conecta você com a inteligência infinita. É no silêncio que a mente se torna receptiva às ideias mais valiosas. Napoleon Hill. Ele dizia que você não pensa grandes ideias, você as recebe. E para receber, precisa silenciar o ruído. O que acontece quando você fecha os olhos e para de falar? O que surge quando você desliga todos os dispositivos eletrônicos e se senta em completo silêncio? Para onde vai sua mente quando não há nada externo para distraí-la? Napoleon Hill descobriu algo extraordinário em suas experiências com o silêncio. Algo que mudou completamente sua compreensão sobre a mente humana e seu potencial. Ele percebeu que o silêncio não é apenas um estado de ausência. É um portal. Uma passagem para uma dimensão diferente da consciência. Um caminho para o que ele chamava de inteligência infinita. Em seu livro Pense e Enriqueça, Hill menciona várias vezes esta inteligência infinita. Alguns interpretaram isso como uma referência a Deus ou a alguma força espiritual. Outros viram como uma metáfora para o poder do subconsciente. O próprio Hill nunca foi dogmático sobre a natureza exata desta inteligência. O que importava para ele eram os resultados práticos de se conectar com ela. E o silêncio era a chave para esta conexão. É no silêncio que a mente se torna receptiva às ideias mais valiosas, escreveu Hill. Esta frase simples contém uma profunda verdade psicológica que a ciência moderna está apenas começando a compreender. Quando sua mente está constantemente ocupada com pensamentos, preocupações, planejamentos e julgamentos, ela opera em um modo específico, o que os neurocientistas chamam hoje de rede de modo padrão. Este é o estado mental habitual da maioria das pessoas.
um fluxo constante de pensamentos, muitas vezes repetitivos e raramente originais. Mas quando você entra em silêncio profundo, não apenas externo, mas interno, algo muda. Sua atividade cerebral se altera. Novas conexões neurais se formam. Partes do cérebro que normalmente não se comunicam começam a trabalhar juntas. É como se uma porta se abrisse para um tipo diferente de cognição. Hill intuiu isso décadas antes que a neurociência pudesse confirmá-lo. Ele percebeu que as grandes ideias, as intuições profundas, as soluções criativas para problemas complexos, tudo isso raramente vinha do pensamento forçado, do esforço mental consciente. Vinha de momentos de receptividade silenciosa. Você não pensa grandes ideias, dizia Hill. Você as recebe. Esta é uma mudança radical de perspectiva. Significa que o pensamento criativo não é tanto um processo de produção, mas de recepção. Não se trata de forçar seu cérebro a gerar ideias, mas de criar as condições para que as ideias possam emergir naturalmente. E a condição fundamental é o silêncio. Pense nos grandes momentos eureka da história. Arquimedes na banheira. Newton sob a macieira. Einstein imaginando-se viajando em um raio de luz. Nenhum desses insights veio de um esforço mental deliberado. Todos surgiram em momentos de relaxamento, de abertura, de receptividade. Hill estudou centenas de pessoas bem-sucedidas e percebeu que todas elas, de alguma forma, tinham aprendido a acessar este estado receptivo. Algumas através da meditação formal, outras através de caminhadas solitárias na natureza, outras ainda através de momentos de contemplação antes de dormir ou ao acordar. O método específico variava, mas o princípio era o mesmo. Criar um espaço de silêncio onde a mente pudesse se abrir para receber, em vez de apenas produzir. Este é um dos grandes paradoxos do sucesso. Para alcançar mais, às vezes você precisa fazer menos. Para pensar melhor, às vezes você precisa parar de pensar. Para encontrar respostas, às vezes você precisa parar de procurar. O silêncio cria este espaço paradoxal, este vazio fértil, este campo de possibilidades infinitas onde as melhores ideias podem germinar. Mas há um problema, um grande problema. O silêncio dá medo. Quando você para de falar, para de se movimentar, para de consumir informação, para de se distrair, o que resta? Você mesmo. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas inseguranças, seus medos, tudo aquilo que o barulho ajuda a esconder. É por isso que muitas pessoas evitam o silêncio. É por isso que ligam a televisão assim que chegam em casa. É por isso que checam o celular centenas de vezes por dia. É por isso que preenchem cada momento vago com algum tipo de estímulo externo. O barulho é um escudo, uma proteção contra o encontro consigo mesmo. Mas Hill percebeu que este encontro, por mais desconfortável que possa ser inicialmente, é absolutamente necessário para quem quer acessar seu potencial máximo. É preciso atravessar o desconforto inicial do silêncio para chegar ao outro lado, onde a inteligência infinita espera. É como mergulhar em águas profundas. Os primeiros metros podem ser assustadores, turbulentos, desorientadores, mas se você continuar descendo, eventualmente chega a um lugar de calma absoluta, de clareza cristalina, de beleza indescritível. O silêncio é este mergulho profundo na consciência, e a inteligência infinita é o que você encontra nas profundezas. Todos os dias, Hill separava um tempo para ficar em silêncio absoluto, sem distrações, sem música, sem palavras, apenas respiração, atenção e conexão. Nesse estado, ele sentia uma presença mental mais elevada. Era ali que ele escrevia seus trechos mais inspirados. Napoleon Hill não apenas teorizou sobre o poder do silêncio, ele o praticava diligentemente. Sua rotina diária incluía períodos dedicados exclusivamente ao silêncio contemplativo, e ele considerava esses momentos tão essenciais quanto comer ou dormir. Pela manhã, antes que o mundo despertasse completamente, Hill tinha o hábito de sentar-se em seu escritório, não para trabalhar imediatamente, não para planejar seu dia, mas simplesmente para estar em silêncio. Ele fechava os olhos, relaxava o corpo
e permitia que sua mente se acalmasse naturalmente. Este não era um processo forçado. Hill não tentava esvaziar sua mente de pensamentos, uma tarefa praticamente impossível. Em vez disso, ele adotava uma atitude de observação passiva. Os pensamentos vinham e iam, como nuvens no céu, e ele simplesmente os observava, sem se apegar a nenhum deles. Gradualmente, à medida que esta prática se aprofundava, Hill notava uma mudança sutil em sua consciência. A mente tagarela, aquela que está sempre planejando, julgando, analisando, começava a se aquietar, e emergiam então outros níveis de percepção. Hill descreveu esta experiência como sintonizar-se com frequências mais elevadas de pensamento. Em linguagem moderna, poderíamos dizer que ele estava acessando estados alterados de consciência, não através de substâncias ou técnicas extremas, mas simplesmente através do silêncio atento. Neste estado de consciência expandida, Hill relatava experiências notáveis. Às vezes, sentia como se estivesse conversando com mentores invisíveis, figuras históricas ou pessoas sábias que lhe ofereciam conselhos e insights. Outras vezes, recebia ideias completas para capítulos de seus livros, soluções para problemas complexos ou intuições sobre decisões importantes. Hill chamava estes momentos de comunhão com a inteligência infinita. Ele não se preocupava muito em definir exatamente o que era esta inteligência, se era Deus, o subconsciente coletivo ou alguma dimensão ainda não compreendida da mente humana. O que importava para ele eram os resultados práticos desta comunhão. E os resultados eram inegáveis. Foi durante estes períodos de silêncio que Hill concebeu muitos dos princípios que mais tarde se tornariam a base de Pense e Enriqueça, e outros de seus trabalhos influentes. Foi no silêncio que ele encontrou clareza sobre sua missão de vida. Foi no silêncio que ele desenvolveu a resiliência para superar os muitos obstáculos que enfrentou ao longo de sua carreira. A prática de Hill não se limitava às manhãs. Ao longo do dia, ele frequentemente fazia pausas curtas, às vezes apenas alguns minutos, para reconectar-se com este estado de silêncio interior. Especialmente antes de decisões importantes, reuniões difíceis ou sessões de escrita criativa, Hill se retirava brevemente para o silêncio. Esta prática regular criou nele uma capacidade notável de manter a calma e a clareza mesmo em situações de grande pressão. Testemunhas relatam que Hill raramente perdia a compostura, raramente parecia apressado ou ansioso, raramente tomava decisões impulsivas. Havia nele uma qualidade de presença centrada que impressionava todos ao seu redor. Hill também usava o silêncio como ferramenta criativa. Quando estava trabalhando em um novo livro ou artigo, frequentemente entrava em um estado que hoje chamaríamos de flow, aquela experiência de imersão total na atividade, onde o tempo parece desaparecer e o trabalho flui sem esforço. Ele preparava este estado através do silêncio. Sentava-se quieto, respirava profundamente, fechava os olhos e visualizava-se conectado a uma fonte infinita de sabedoria. Quando sentia que a conexão estava estabelecida, abria os olhos e começava a escrever, muitas vezes por horas a fio, sem pausa, em um estado de inspiração quase transcendental. Muitos dos trechos mais inspiradores de seus livros foram escritos nestas sessões. Não era Hill quem escrevia, ele dizia, mas algo maior que fluía através dele. O silêncio era o canal que permitia este fluxo. Outro aspecto interessante da prática de Hill era o que ele chamava de conselho invisível. Durante seus períodos de silêncio, ele imaginava estar sentado em uma mesa de reuniões com grandes mentes históricas, pessoas como Abraham Lincoln, Thomas Edison, Ralph Waldo Emerson e outros que ele admirava profundamente. Neste exercício de visualização, Hill fazia perguntas a estes conselheiros imaginários e então silenciava sua mente para ouvir as respostas. Ele relatava que, com o tempo, estas figuras começaram a desenvolver personalidades distintas em sua imaginação, oferecendo conselhos consistentes com o que ele conhecia sobre suas filosofias e abordagens de vida. Psicólogos modernos reconheceriam isto como uma forma sofisticada de acessar a sabedoria do próprio subconsciente.
Ao personificar diferentes aspectos da sabedoria em figuras distintas, Hill conseguia contornar as limitações de seu pensamento consciente e acessar insights mais profundos. O que torna a prática de Hill tão relevante hoje é sua simplicidade e acessibilidade. Ele não precisava de equipamentos especiais, não seguia rituais complexos, não dependia de substâncias ou técnicas exóticas. Seu método era simplesmente o silêncio atento, praticado com regularidade e intenção clara. Em um mundo cada vez mais barulhento e distraído, esta prática simples pode ser revolucionária. Não é preciso tornar-se um monge ou abandonar a vida moderna para beneficiar-se do silêncio como Hill fazia. Basta criar pequenos espaços de quietude no dia a dia, momentos dedicados exclusivamente a estar presente, a respirar, a escutar o que emerge quando o ruído externo e interno se acalma. Hill frequentemente dizia a seus alunos que 5 minutos de silêncio verdadeiro valiam mais que horas de pensamento agitado, que uma única ideia recebida no silêncio poderia transformar uma vida inteira, que a qualidade da conexão com a inteligência infinita era mais importante que a quantidade de tempo dedicado a ela. Esta é uma mensagem de esperança para todos nós, habitantes do século XXI. Mesmo em meio ao caos e à sobrecarga de informações da vida moderna, o silêncio está disponível. O portal para a sabedoria interior permanece aberto. A prática que transformou a vida de Napoleon Hill pode transformar a nossa também. Tudo o que precisamos fazer é parar, respirar, escutar e permitir que o silêncio fale. No silêncio, você acessa o subconsciente. No silêncio, a ansiedade desaparece. No silêncio, nasce o poder de decisão. É nesse vazio que nasce a verdadeira fé. Fé não é gritar, eu acredito para fora. É sentir silêncio por dentro quando tudo está dando errado. Existe um paradoxo fascinante no silêncio. Quanto mais você se esvazia, mais se preenche. Quanto menos você busca, mais encontra. Quanto mais você se rende, mais forte se torna. Napoleon Hill compreendeu este paradoxo profundamente. Ele percebeu que o silêncio não é um estado passivo ou improdutivo, é intensamente criativo. É no silêncio que as sementes da criação são plantadas, nutridas e finalmente florescem. Quando você entra em silêncio profundo, algo extraordinário acontece. As barreiras entre o consciente e o subconsciente começam a dissolver-se. Aquela parte da mente que normalmente permanece oculta, operando nos bastidores, torna-se mais acessível. E é aí que reside o verdadeiro poder criativo. O subconsciente, como Hill descobriu em suas pesquisas, é um reservatório imenso de sabedoria, intuição e potencial criativo. É onde as conexões inesperadas acontecem, onde os padrões são reconhecidos, onde as soluções inovadoras emergem, onde a genialidade habita. A mente consciente, aquela que analisa, julga, planeja e se preocupa, é apenas a ponta do iceberg. O subconsciente é a massa enorme que permanece oculta sob a superfície. E o silêncio é o mergulho que nos permite acessar esta profundidade. Hill observou que todas as grandes ideias, todas as invenções revolucionárias, todas as obras de arte transcendentes, todos os avanços significativos na história humana vieram deste lugar profundo, não do pensamento lógico e linear, mas da intuição súbita, do insight inesperado, da conexão criativa que surge quando a mente consciente se aquieta. Thomas Edison, um dos mentores de Hill, compreendia isto perfeitamente. Ele tinha o hábito de sentar-se em uma cadeira com bolas de metal nas mãos. Quando começava a adormecer, as bolas caíam, fazendo barulho e acordando-o. Naquele estado intermediário entre a vigília e o sono, um estado de silêncio mental profundo, Edison acessava suas ideias mais brilhantes. Einstein relatava algo semelhante. Suas maiores descobertas não vieram de cálculos meticulosos, mas de experimentos mentais, realizados em estados de contemplação silenciosa. A teoria da relatividade nasceu quando ele imaginou como seria viajar em um raio de luz, uma visualização que surgiu não do pensamento analítico, mas de um estado de consciência expandida alcançado no silêncio. O que estes gênios descobriram por intuição
A neurociência moderna confirma. Quando entramos em estados de silêncio profundo, seja através da meditação, da contemplação ou simplesmente de momentos de quietude, o cérebro começa a operar de forma diferente. As ondas cerebrais mudam. O fluxo sanguíneo se altera. Partes do cérebro que normalmente não se comunicam começam a trabalhar juntas. É neste estado que a criatividade floresce. É neste estado que a ansiedade, esse ruído mental constante que nos mantém presos em padrões limitantes, começa a dissipar-se. A ansiedade é, essencialmente, ruído mental. É a mente tagarelando incessantemente sobre o que pode dar errado, sobre o que os outros pensam, sobre o que deveria ter sido feito diferente, sobre o que precisa ser feito a seguir. Este tagarelice cria uma estática que bloqueia nossa conexão com a sabedoria mais profunda. No silêncio, esta estática diminui. A voz da ansiedade, tão alta e dominante no estado normal de consciência, começa a perder seu poder. Em seu lugar, emerge uma sensação de paz, de presença, de conexão com algo maior. É neste estado de clareza que nasce o verdadeiro poder de decisão. Não a decisão impulsiva, baseada no medo ou na reatividade. Não a decisão hesitante, paralisada pela dúvida e pela ansiedade. Mas a decisão clara, firme, alinhada com nossos valores mais profundos e com nossa intuição mais sábia. Hill observou que as pessoas mais decisivas que estudou não eram necessariamente as mais rápidas em tomar decisões. Eram aquelas que sabiam como criar um espaço de silêncio antes de decidir, que sabiam consultar não apenas a mente racional, mas também a sabedoria intuitiva que emerge quando a mente se aquieta. E é neste mesmo silêncio que nasce o que Hill chamava de fé aplicada. Não uma crença cega ou dogmática, mas uma confiança profunda, baseada na experiência direta de conexão com algo maior que nós mesmos. A verdadeira fé, como Hill a compreendia, não é algo que se proclama em voz alta. Não é algo que se afirma repetidamente como um mantra vazio. É uma experiência interior de certeza silenciosa. Uma âncora que permanece firme mesmo quando as tempestades da vida se intensificam. Fé não é gritar, eu acredito para fora, dizia Hill. É sentir silêncio por dentro quando tudo está dando errado. Esta fé silenciosa é talvez o aspecto mais poderoso e transformador do silêncio. É o que nos permite permanecer centrados em meio ao caos, confiantes em meio à incerteza, esperançosos em meio ao desespero. Não é uma fé baseada em dogmas ou doutrinas, mas na experiência direta de conexão com a fonte criativa que habita o silêncio. Uma fonte que Hill chamava de inteligência infinita, mas que tem muitos nomes em diferentes tradições. Deus, Tao, Brahman, Espírito, Consciência Universal. O nome não importa tanto quanto a experiência. E a experiência está disponível para qualquer um que tenha a coragem de entrar no silêncio, de permanecer no silêncio, de permitir que o silêncio faça seu trabalho transformador. Este é o convite que Hill nos faz: descobrir por nós mesmos o poder criador do silêncio. Não como uma teoria ou uma filosofia abstrata, mas como uma prática viva, uma experiência direta, uma transformação real. O silêncio não é apenas ausência, é presença. Não é vazio, é plenitude. Não é morte, é vida em sua expressão mais vibrante e criativa. No silêncio, você não perde sua voz. Você encontra sua voz verdadeira. No silêncio, você não se desconecta do mundo. Você se conecta mais profundamente. No silêncio, você não se torna menos. Você se torna mais consciente, mais criativo, mais compassivo, mais completo. Este é o paradoxo final do silêncio. Quanto mais você o abraça, mais sua vida se enche de significado, propósito e poder criativo. Todos os dias, durante 15 minutos, faça o seguinte: sente-se sozinho, desligue tudo, respire fundo, pense no seu objetivo e escute o que surge dentro. No começo parecerá vazio. Depois você começará a ouvir sua própria voz mais forte. Napoleon Hill não era apenas um teórico. Ele era, acima de tudo, um homem prático. Suas ideias não eram destinadas apenas à contemplação filosófica,
mas a aplicação concreta na vida cotidiana. E por isso ele desenvolveu exercícios específicos para ajudar seus alunos a experimentar o poder do silêncio por si mesmos. O exercício que vamos compartilhar agora é uma adaptação de uma prática que Hill ensinava em seus seminários e cursos particulares. É simples na forma, mas profundo em seus efeitos. E o melhor de tudo, está ao alcance de qualquer pessoa, independentemente de sua formação, crenças ou circunstâncias. Aqui está o exercício em sua forma mais básica. Todos os dias, reserve 15 minutos para estar em silêncio absoluto, preferencialmente no mesmo horário e no mesmo lugar, para criar um ritmo e uma associação mental positiva com a prática. Encontre um lugar onde você possa ficar sozinho, sem interrupções. Pode ser um cômodo tranquilo em sua casa, um banco em um parque, até mesmo seu carro estacionado em um lugar calmo. O importante é que seja um espaço onde você se sinta seguro e confortável. Desligue todos os dispositivos eletrônicos. Telefone, televisão, rádio, computador. Tudo deve estar desligado. Nenhuma música, nenhum podcast, nenhum ruído de fundo. Apenas você e o silêncio. Sente-se em uma posição confortável, com a coluna relativamente ereta. Não é necessário assumir posturas complicadas de meditação. Apenas sente-se de uma forma que você possa manter sem desconforto por 15 minutos. Feche os olhos e comece a respirar profundamente. Não force a respiração, apenas permita que ela se torne mais profunda e mais lenta naturalmente. Sinta o ar entrando e saindo de seus pulmões. Sinta seu corpo relaxando a cada expiração. Agora, traga à mente seu objetivo principal no momento. Pode ser um objetivo profissional, financeiro, relacionado à saúde, aos relacionamentos ou ao crescimento pessoal. Visualize este objetivo com clareza, como se já estivesse realizado. E então simplesmente escute. Não force nenhum pensamento. Não tente chegar a conclusões ou soluções. Apenas mantenha o objetivo suavemente em sua consciência e permita que qualquer insight, ideia ou intuição surja naturalmente. No início, você provavelmente experimentará o que Hill chamava de vazio aparente. Sua mente pode parecer em branco, ou ao contrário, cheia de pensamentos aleatórios e distrações. Isso é normal. É como sintonizar um rádio. No começo, você capta apenas estática. Continue com a prática. Dia após dia, a estática vai diminuindo. A mente se acalma. E gradualmente você começa a ouvir uma voz interior mais clara. Não uma voz literal, mas intuições, insights, ideias que parecem vir de um lugar mais profundo que seu pensamento habitual. Hill observou que seus alunos geralmente passavam por várias fases neste processo. Primeira fase: inquietação e resistência. A mente não está acostumada ao silêncio e luta contra ele. Pensamentos incessantes, desconforto físico, impaciência, tudo isso é normal nesta fase. Muitas pessoas desistem aqui, achando que não estão fazendo certo, ou que meditação não é para mim. Mas esta resistência é apenas o primeiro obstáculo a ser superado. Segunda fase: acalmamento gradual. Com a prática consistente, a mente começa a se acostumar com o silêncio. Os períodos de quietude mental se tornam mais longos. A respiração se aprofunda naturalmente. Uma sensação de paz começa a emergir, mesmo que brevemente. Terceira fase: insights espontâneos. Nesta fase, ideias começam a surgir de forma inesperada durante a prática. Soluções para problemas que você vinha enfrentando. Novas perspectivas sobre situações desafiadoras. Conexões criativas entre conceitos aparentemente não relacionados. Estes insights têm uma qualidade diferente. Eles não parecem ser pensados, mas recebidos. Quarta fase: conexão consciente. Com o tempo, você desenvolve a capacidade de entrar voluntariamente em um estado de receptividade silenciosa. A conexão com o que Hill chamava de inteligência infinita se torna mais consistente e confiável. Você aprende a distinguir entre o tagarelice da mente superficial e a sabedoria mais profunda que emerge no silêncio. Quinta fase: integração. Eventualmente, o estado de clareza e conexão que você experimenta durante a prática formal
começa a se estender para o resto de sua vida. Você se torna capaz de acessar o silêncio interior, mesmo em meio à atividade. Decisões são tomadas com mais sabedoria. Ações fluem com mais naturalidade. A vida se torna menos uma luta e mais uma dança. Hill enfatizava que este não é um processo linear perfeito. Você pode experimentar momentos da quinta fase, mesmo sendo iniciante, e pode ocasionalmente voltar à primeira fase mesmo sendo praticante experiente. O importante não é a perfeição, mas a persistência. A persistência para o caráter é como o carbono para o aço, dizia Hill. E isto se aplica especialmente à prática do silêncio. Os benefícios mais profundos vêm não de sessões ocasionais, mas da prática diária,